convido o doutor Auricelso Lima Lopes, que falará pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, e pela Associação Juízes para a Democracia. Pois não. Excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo Procurador-Geral da República, excelências, a Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, e a AJD, Associação Juízes para a Democracia, se manifesta pela improcedência das ações e pela necessidade imprescindível de aplicarmos um sistema acusatório, termos um juiz das garantias, temos um novo sistema de arquivamento do artigo 28 e temos o artigo 157, parágrafo 5º, e precisamos fazer 3 perguntas nesse tema. A primeira é: esses institutos são constitucionais? A segunda, eles são necessários? E a terceira é: são viáveis? E a resposta é positiva para as 3 perguntas, excelências. Nós não estamos criando uma nova categoria de juízes, nós não estamos criando uma nova carreira, não é uma nova classe, é apenas uma divisão funcional de competência. Não é uma nova carreira. Nessa dimensão, excelências, é claro que é constitucional criarmos por uma lei federal. Ou vamos criar isso por uma lei estadual? Aí sim seria inconstitucional. Ou vamos criar por um provimento uma resolução? Também não. Então é o caminho adequado e o processo legislativo foi validamente observado. Portanto, precisamos das garantias e, mais do que nunca, do sistema acusatório. Se existe algo de inconstitucional nessa discussão toda, é o nosso Código de Processo Penal e a nossa estrutura inquisitória e autoritária que perdura até hoje. Então, a competência em razão do lugar também não é obstáculo. Por quê? Podemos ter as centrais online virtuais de juiz das garantias em qualquer lugar para atender as comarcas em que só tem um juiz. Porque esse critério da competência em razão do lugar vai ser necessário para o juiz que julga. Esse juiz atua na fase pré-processual. Segundo ponto, ministro Gilmar, já criamos as varas especializadas da Justiça Federal. Se eu cometo um crime de lavagem de dinheiro em Foz do Iguaçu, eu vou ser julgado em Curitiba. Já deslocamos isso e não foi nem por lei. Foi por provimento. Portanto, não há problema de competência em razão do lugar aqui, nem violação do juiz natural. É necessário? São. Os 3 institutos são imprescindíveis. Nós temos, excelência, um modelo arcaico. Nós precisamos criar condições de possibilidade de termos um juiz imparcial. Muitas vezes isso causa uma certa estranheza, mas desde os anos 80 na Europa, a América Latina toda, ao longo dos anos 90 e 2000, se implementou o sistema doble juez, é dizer, 2 juízes. Para quê? Para criar condições de possibilidade de ter um juiz imparcial. Isso causa algum estranhamento no Brasil, porque, infelizmente, nós normalizamos o anormal funcionamento das coisas. Não é o correto que nós temos. E um detalhe, o problema da contaminação do juiz nos remete a uma pergunta. O mundo do processo penal questiona: que atributos psíquicos possuem os juízes brasileiros para terem uma blindagem cognitiva que nenhum outro tem? Sim, nós não temos isso. E realmente não há nenhum atributo. É o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos. É uma questão do inconsciente. Não é uma questão de bondade. O juiz pode ter a melhor das boas intenções do mundo, mas isso é uma dimensão do inconsciente, a contaminação, que não é por ele controlável. É por isso que o artigo 157, parágrafo 5º, da prova ilícita, também tem que ser aplicado. Porque esse juiz que conhece uma prova ilícita, mas não que declarou, mas que conhece do conteúdo que produziu na frente dele, esse juiz não pode julgar. São, portanto, absolutamente necessários. E a história da Lava Jato, ministro Gilmar Mendes, teria sido diferente com as suas ilegalidades se nós não tivéssemos o mesmo juiz fazendo tudo do início ao fim, um mesmo juiz que não observa o sistema acusatório, um mesmo juiz que está contaminado, porque decretou quebra de estilo bancário, fiscal, telefônico, prisões, homologou delações e depois fez de contas que julgou, porque isso se chama um faz de contas cognitivo. Qualquer juiz está contaminado quando realiza tantos atos na investigação e depois é chamado a julgar. Não há uma blindagem psíquica para garantir isso. São viáveis? Plenamente viáveis. Demanda orçamento? Demanda um aumento de custo? Sim, mas não é nenhum absurdo, não é nada perto do que foi falado aqui em algumas manifestações. Não, temos hoje, pós-pandemia, um sistema de trabalho totalmente online. Podemos ter uma central de juízes das garantias para atender as comarcas contíguas que só tem um juiz. Eu fui nomeado, tive a honra de ser nomeado pelo ministro César Peluso em 2010 para revisar o CPP, o PLS 156/2009, e lá em 2010 no CNJ nós fizemos um levantamento e mostramos que era viável o juiz das garantias em 2010, com as comarcas contíguas e distribuição cruzada. Hoje, pós-pandemia, com o mundo online, inquérito eletrônico, eu posso ter uma central de juiz das garantias que atenda essas comarcas. E por último, excelências, sim, nós não questionamos nunca que para aumentar penas de 30 para 40 anos e dificultar a progressão e aumentar o tempo das pessoas presas, que aumenta sobremaneira o custo, sim, para isso temos verba. Agora, para assegurar uma melhor qualidade da prestação jurisdicional, estamos reclamando. Ou seja, quem alega que não tem dinheiro
para melhorar a administração da justiça está desconhecendo o imenso custo da injustiça. São viáveis os institutos e, portanto, excelências, podemos ter uma vacatio legis progressiva, mas, por favor, vamos iniciar o ano de 2024 rompendo com essa página da história do autoritarismo do sistema inquisitório. Quem sabe em 2024 tenhamos um sistema acusatório, ministro Gilmar, um juiz das garantias. Isso não vai resolver todos os problemas do processo penal brasileiro, mas são medidas de redução de dano da maior necessidade. Portanto, a Abracrim e a JD se manifestam pela improcedência das ações. Muito obrigado, ministro.